Eu olhei pra minha vida e só vi escuridão. Me perdi nos meus caminhos, me afoguei na solidão. Prometi tantas vezes que eu ia melhorar, mas caí de novo e comecei a duvidar. Eu pensei que Deus cansou de mim, que minha história chegou ao fim. Eu achei que Deus tinha desistido de mim, que minhas falhas eram grandes demais assim. Mas quando eu chorei, Ele me ouviu. Mesmo no silêncio, Ele nunca desistiu. Quando pensei que tudo tinha acabado, enfim, a graça de Deus veio me encontrar. Eu achei que Deus tinha desistido de mim, mas era Ele me ensinando a recomeçar. Como Pedro naquela noite ao negar, pensou que não havia mais como voltar. Mas Jesus olhou com amor e perdão e mostrou que ainda existe restauração. Como Pedro naquela noite ao negar, pensou que não havia mais como voltar. Mas Jesus olhou com amor e perdão e mostrou que ainda existe restauração. Quando achei que tudo se perdeu, descobri que Ele nunca me esqueceu. Eu achei que Deus tinha desistido de mim, que minhas falhas eram grandes demais assim. Mas quando eu chorei, Ele me ouviu. Mesmo no silêncio, Ele nunca desistiu. Quando pensei que tudo tinha acabado, enfim, a graça de Deus veio me encontrar. Eu achei que Deus tinha desistido de mim, mas era Ele me ensinando a recomeçar. Se você pensa que Deus te abandonou, Saiba que Ele nunca te deixou. mesmo quando você não consegue ver, Ele continua cuidando de você. eu achei que Deus tinha desistido de mim. Mas seu amor era maior dentro de mim. Hoje eu sei que nunca estive só. Mesmo quando minha fé virou pó, quando pensei que tudo tinha acabado, enfim, Deus estava escrevendo o melhor pra mim. Eu achei que Deus tinha desistido de mim, mas Ele só estava me levantando do fim. Muitas vezes, quando tudo dá errado, pensamos: Deus esqueceu de mim, Deus desistiu de mim, Deus não está vendo minha dor. Mas a história de José nos ensina algo poderoso. Deus nunca abandona uma história que Ele começou. Assim como fez com José, Ele ainda está escrevendo a sua história também. Quando parece que Deus está em silêncio, Ele ainda está trabalhando. O que parece atraso pode ser preparação. O que parece abandono pode ser direção. Talvez hoje você também esteja pensando: eu acho que Deus desistiu de mim. Mas a verdade é esta: José era apenas um jovem quando recebeu um sonho de Deus. Nesse sonho, ele via algo grande acontecendo em sua vida. Mas em vez de alegria, aquele sonho trouxe problemas. Seus próprios irmãos sentiram inveja dele. A inveja foi tão grande que eles tomaram uma decisão cruel. Venderam José como escravo. De um momento para o outro, José perdeu tudo: sua família, sua liberdade e sua casa. Imagine o que passou na mente dele. Talvez ele tenha pensado: Deus, foi o Senhor que me deu aquele sonho. Então por que minha vida está ficando pior? José foi levado para o Egito e começou a trabalhar como escravo. Mesmo assim, ele permaneceu fiel a Deus.
mas a situação piorou ainda mais. Um dia, ele foi acusado injustamente de algo que não fez e acabou sendo jogado na prisão. Agora pense nisso. José estava sozinho, preso, longe de casa, injustiçado. Humanamente falando, parecia que Deus tinha abandonado ele. Talvez em muitas noites na prisão, José tenha olhado para o céu e pensado: Deus, o Senhor ainda se lembra de mim? E o tempo passou. Dias, meses, anos. Mas havia algo que José não conseguia ver. Deus estava trabalhando nos bastidores da história dele. No momento certo, Deus abriu a porta da prisão. José foi chamado para interpretar um sonho do faraó, rei do Egito. E aquele mesmo jovem que um dia foi vendido como escravo se tornou governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. E sabe o mais impressionante? Anos depois, os irmãos que o traíram vieram até ele pedindo ajuda. José tinha poder para se vingar, mas ele escolheu perdoar. Então, José disse uma frase que revela o segredo de toda aquela história: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. José achou que sua história estava acabando na prisão, mas na verdade, Deus estava escrevendo um capítulo maior. Eu olhei pra minha vida e só vi escuridão. Me perdi nos meus caminhos, me afoguei na solidão. Prometi tantas vezes que eu ia melhorar, mas caí de novo e comecei a duvidar. Eu pensei que Deus cansou de mim, que minha história chegou ao fim. Eu achei que Deus tinha desistido de mim, que minhas falhas eram grandes demais assim. Mas quando eu chorei, Ele me ouviu. Mesmo no silêncio, Ele nunca desistiu. Quando pensei que tudo tinha acabado, enfim, a graça de Deus veio me encontrar. Eu achei que Deus tinha desistido de mim, mas era Ele me ensinando a recomeçar. Como Pedro, naquela noite ao negar, pensou que não havia mais como voltar. Mas Jesus olhou com amor e perdão e mostrou que ainda existe restauração. Quando achei que tudo se perdeu, descobri que Ele nunca me esqueceu. Eu achei que Deus tinha desistido de mim, que minhas falhas eram grandes demais assim. Mas quando eu chorei, Ele me ouviu. Mesmo no silêncio, Ele nunca desistiu. Quando pensei que tudo tinha acabado, enfim, a graça de Deus veio me encontrar. Eu achei que Deus tinha desistido de mim, mas era Ele me ensinando a recomeçar. se você pensa que Deus te abandonou, Saiba que Ele nunca te deixou. mesmo quando você não consegue ver, Ele continua cuidando de você. eu achei que Deus tinha desistido de mim, Mas seu amor era maior dentro de mim. hoje eu sei que nunca estive só. Mesmo quando minha fé virou pó, quando pensei que tudo tinha acabado, enfim, Deus estava escrevendo o melhor pra mim. Eu achei que Deus tinha desistido de mim, mas Ele só estava me levantando.